O que eu falei? Muitas das vezes são pessoas que já viveram a fé, já conheceram a Deus, e muitas das vezes elas ficam com raiva, porque muitas vezes ela fica acreditando, falando desse Deus toda hora aí. E não é bem assim. Deus não age nessa área, Deus não faz assim, Deus não faz assim. Deus é soberano em tudo. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui Malaquias, pastor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Pai Nosso, Pão Nosso. Se você tem gostado do nosso conteúdo, por favor, convido você a participar para nós possamos fazer uma leitura maravilhosa acerca da Palavra de Deus e a gente conversar acerca de alguns assuntos relacionados ao texto, né? Eu gostaria de ler aqui, junto com vocês, o Salmo 112, verso 6, que diz assim: O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá as más notícias. O seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro. Nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, e a sua justiça dura para sempre. O seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Eu quis trazer esse texto aqui, que é interessante, falar um pouco desse salmo, que o Salmo 112 é um salmo que ele é organizado por ordem alfabética, né, que é as letras do alfabeto, e ele traz algumas questões, alguns pontos que é bem interessante a gente ressaltar aqui, que diz assim, eu quero ler, o justo. Quem é o justo que fala aqui? Quando a Bíblia fala de justo, eu fui procurar um pouco da etimologia desse texto, dessa palavra, fui procurar entender por que justo. Aí diz, o justo viverá pela fé. Nossa, legal. Pela sua fé, no caso é fé, se não fala memória, mas também tem um texto no Velho Testamento que fala isso, eu não me recordo onde, mas não vou falar aqui, mas aí depois eu peço pro Cauê colocar no vídeo, tá bom, Cauê? O justo viverá pela fé, mas aí vamos pegar a origem do texto. O justo jamais será abalado. Mas que é abalar, né? Às vezes Paulo fala assim, por fora batalhas, por dentro temores, né? Você vai tremer ali, mas não vai tombar. É igual a palmeira. A palmeira vê o vento, ela invega, mas não quebra. Então eu quero deixar esse exemplo aqui para nós, trabalharmos juntos esse texto. E aí no final vai dizer que o ímpio vê e fica irado. Quem é o ímpio, cara? Eu fui pesquisar, ímpio. Eu quero ler aqui, Salmo 50, verso 16. Olha só que coisa interessante. A Bíblia está me ensinando, tá? A Bíblia está me mostrando que ímpio não é quem não conhece a Deus. Então existe o justo, o injusto, que é o ímpio. Justo e injusto. Depois, quer dizer que é sem justiça, né? Mas ele já teve justiça, então ele foi justo e agora é injusto. Para ele não voga a justiça. Depois, nós vamos ver que tem o bárbaro e o grego. O bárbaro é aquele que não tinha cultura grega. E tem o gentil que não tem conhecimento do que é o cristianismo. Ele é um gentil. Então vamos pegar aqui, ó. 50:16 diz assim: Mas ao ímpio diz Deus, que direito você tem de recitar as minhas leis, ou ficar repetindo a minha aliança, pois você odeia a minha disciplina, dá as costas à minha palavra, você vê um ladrão, já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade, a sua língua formula fraude, deliberadamente você fala contra o seu irmão, e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado? Diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você, mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isso, vocês que se esquecem de Deus. Olha que eu te falei, justo e injusto, beleza? Justo e injusto. Eles tinham lembrança de Deus e aqui eles passam a ser pessoas que se esqueceram de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. Eu mostrarei salvação de Deus aos que no meu caminho andam. Então, gente, olha que coisa interessante. Você que procura ser justo, pessoa aberta a um relacionamento com Deus e ao próximo.
E injusto, pessoa que não está aberta a um relacionamento com o próximo e nem para com Deus. Aonde que nós vamos ver isso? Nós vamos aprender isso sobre quando Jesus diz: amará a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como ama a ti mesmo. Porque se eu não amo a mim mesmo, tá? Eu não tenho como dar amor a outras pessoas. Se eu deixo de me amar, eu esqueço do amor às outras pessoas. Então, voltando para o texto do Salmo 112, vamos lá. Por que a gente vai se ater ao texto? Porque eu estou trazendo a mensagem do que o texto está falando e levando vocês ao entendimento para saber a diferença entre um e outro. Então, eu ainda costumo usar a Bíblia, tá, meus irmãos? Porque como diz, não existe tradução perfeita, né? Existe a evolução da língua, da palavra, mas não existe a tradução perfeita, porque não tem o cano original, não tem o escrito original, que o cara escreveu assim, foi assim que ele escreveu, posso mudar a palavra, quero tentar sentar com quem escreveu para poder. O melhor intérprete chama-se Espírito Santo, que deu capacidade para esses homens fazerem, né, o trabalho de tradução da Bíblia, que é um trabalho árduo, tá? Mas eu estou falando aqui, eu trago as minhas fontes, porque é bem melhor, porque você também pode procurar aí na sua casa, tá? O justo jamais será abalado. Você vai passar por luta, você vai passar por prova, você vai passar por um monte de situação. Mas isso não vai abalar o quê? O seu relacionamento com Deus. Porque você sabe que, como diz o Salmo 121, levanto meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do céu e da terra. Se você levantou o olho para o alto, o que quer dizer? Você não olhou para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Você levantou a cabeça, porque muitas das vezes você está numa situação que você está num poço. Você está num poço, você está numa circunferência que, se você olhar para frente, você vai ver terra. Se você olhar para o lado, você vai ver terra. Se você olhar para o lado, você vai ver terra. Se você olhar para baixo, você vai ser lama. Se você olhar para trás, você vai ver barro. Aí você vai falar assim: levanto meus olhos para os montes. Eu vou fazer aqui uma conjecturação. Eu levanto para o alto a minha cabeça e recordo: o meu socorro vem do Senhor. E quando você entende que o seu socorro vem do Senhor, aí as coisas começam a ficar diferentes. Aí você passa a fazer que o justo não será abalado. Para sempre se lembrarão dele e não temerá mais notícias. Claro que Deus sempre faz menção das coisas que estão por vir. E muitas das vezes também das coisas presentes, porque o Salmo é uma forma para a gente poder lidar. Falar, se é chegar a Deus. Aqui é uma expressão das pessoas fora com Deus. Você lê Provérbios, é uma forma para a gente poder lidar em sociedade. Então você vai fazendo essas distinções, você começa a procurar entender. E as pessoas que lidavam com Deus, lidavam de forma sincera. Aqui você não vê pessoas falando assim, orações repetidas, frases de efeito. Não, aqui as pessoas vêm ter um bate-papo com Deus. E essa expressão bate-papo com Deus eu já usava. Pessoal, você vai bater papo, tem que falar com Deus, tem que ter reverência, realmente. Oh, excelentíssimo, oh, grandioso. Tudo bem, se ele já é. Mas conversa com ele como você está conversando com sua amiga no seu serviço. Desabafa com ele como você conversa com a pessoa da escola. E assim por subsequente. O seu coração está seguro e nada temerá. É o que eu falei. O seu coração está seguro em Deus e você não vai temer nada. Nossa, mas eu não tenho medo, por exemplo, de alguém me roubar. Eu não tenho medo. Olha, chama-se cuidado. Cuidado é uma coisa. Medo é outra coisa. Mas o que tem a ver o cuidado e medo? Porque, por exemplo, muitas das vezes, pelo excesso de medo, você acaba criando uma paranoia. Aí você não quer sair de casa, às vezes você fica com medo de entrar no ônibus, você só anda com o carro com o vidro fechado. Então, tudo em excesso, a diferença do remédio para o veneno é só a dose. É isso que você tem que discernir. A diferença do remédio para o veneno é só a dose. Então, pegando esse gancho desse texto, diz: no final, verá a derrota dos seus adversários. O adversário nem sempre é físico. O adversário, de repente, é um monstro que eu criei dentro da minha mente. Eu acho que aquela pessoa não gosta de mim. Eu acho que essa pessoa não vai muito com a minha cara. E se eu for lá, como é que vai fazer? Dá uma base bíblica aí do que você está falando. Deus manda os espias, através de Moisés, e espiar a terra. Chega lá, o pessoal vê o tamanho das frutas, fica espantado. E eles dizem assim: eles vão pensar que nós somos baratas. E vão pisar em nós. Porque o fruto da terra é bom. Mas eles... acho que Deus não vai dar isso para nós, não. Esse é um exemplo.
Criaram monstros na cabeça deles. E assim, ó. A sua justiça dura para sempre, e seu poder será exaltado. O ímpio vê e fica irado, e range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. O que eu falei? Muitas das vezes são pessoas que já viveram a fé, já conheceram a Deus, e muitas das vezes elas ficam com raiva, porque muitas vezes ela fica acreditando, falando desse Deus toda hora aí. E não é bem assim. Deus não age nessa área, Deus não faz assim, Deus não faz assim. Deus é soberano em tudo. Deus só não pode fazer uma coisa. Melhor, uma coisa não. 3. Ir contra ele mesmo, mentir e pecar. Né? Ele não pode fazer essas 3 coisas. Só essas 3 coisas que Deus pode fazer. Poderia citar 3 aqui, mas quero falar 10 aqui, mas vou deixar essas 3 para a gente poder refletir. Deus não mente. Números, vai dizer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Deus não peca, porque Jesus não pecou. E Deus foi o que estabeleceu as regras para que nós possamos ser seres humanos melhores. É o manual do ser humano. E depois, né? Ele vai, quanto que ele falou, ele vai falar uma coisa que depois vai falar que ele não disse. Ai, mas aqui tá dizendo que Deus se arrependeu de ter feito um homem. Muitas das vezes, como eu falei para você sobre tradução e transliteração, eu tenho que trazer uma palavra aproximada do que é o texto. Então, que vocês possam refletir sobre esse texto e entender que se você tiver com seu coração arraigado no Senhor, se você estiver firme no que o Senhor tem te dito, se o seu relacionamento de Deus estiver, como eu falei no vídeo anterior, acerca dos muros, se você estiver construindo os seus muros, você vai ter um percalço para poder construir, edificar, organizar, mas você sabe que o que Deus colocou no seu entendimento, que fique com você e com Ele, para que você possa alcançar êxito mais à frente. Que Deus abençoe a todos. Se esse vídeo tem sido abençoado ou abençoador a você, olha, transmita para outras pessoas. Não deixe de curtir, comentar, que é muito importante seu comentário. Tá? As pessoas falam, nossa, os amigos mais próximos. Tem pessoas às vezes que não tem essa didática com a internet, põe no YouTube, deixa lá rolando, vai escutando. Às vezes não comentam. Comenta. Fala alguma coisa, tira um tempinho para falar alguma coisa, nem que seja tá ruim ou tá bom. Mas por que você tá falando isso? Porque todo comentário eu leio, todas as coisas que as pessoas falam eu observo e procuro trabalhar, sendo ela positiva ou negativa. Se for negativa, eu vou ver o que é de negativo. Se for positivo, eu vou ver o que é negativo, positivo. E vamos crescendo na graça e no conhecimento. Porque eu aqui sou apenas um mendigo falando para outro mendigo aonde tem pão. E eu me coloco na posição de mendigo porque não tenho nada a oferecer a ninguém. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que nós entendemos segundo a Escritura, que é soberano sobre todas as coisas, esse sim tem a oferecer para você. O céu tem a oferecer salvação e redenção dos seus pecados. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.